Então, galera, como é que o gráfico de potencial elétrico pode aparecer para a gente no Enem? Na realidade, a interpretação de gráficos é um quesito muito importante para o Enem, não só na disciplina de física, mas em qualquer outra disciplina. O Enem adora explorar questões gráficas, análise, tabelas, tudo isso para a gente relacionar. O que a gente tem que pensar? Potencial elétrico é uma grandeza escalar, é uma grandeza que vai relacionar a quantidade de energia que tem no campo gravitacional por unidade de carga. Então, quanto maior for o potencial, mais energia uma carga elétrica consegue adquirir se ela colocada naquele ponto. Tudo bem? E esse gráfico ele pode aparecer para a gente de duas maneiras. Ou um gráfico clássico, puramente matemático, para a gente interpretar, ou uma situação problema onde o gráfico do potencial faz a gente identificar pontos da situação problema que ele está perguntando. Mas, basicamente, a gente tem que lembrar o seguinte. O potencial elétrico, ele é útil principalmente quando a gente fala no contexto de diferença de potencial. Para a gente gerar uma corrente elétrica, a gente tem que ter uma diferença de potencial. Um ponto com potencial mais alto que outro. E aí isso faz o elétron se movimentar, porque ocorre o trabalho da força elétrica nesse momento. E aí essa movimentação dos elétrons gera correntes elétricas. E a gente pensa isso tanto no contexto de circuito, como no contexto de sinapse nervosa, quanto no contexto de peixes elétricos que conseguem emitir pulsos de choque através dessa inversão de potencial, certo? Vamos ver como pode aparecer isso para a gente no Enem. As células possuem potencial de membrana que pode ser classificado em repouso ou ação, e é uma estratégia eletrofisiológica interessante e simples do ponto de vista físico. Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir, que mostra um potencial de ação disparado por uma célula que compõe as fibras de Purkinje, responsável por conduzir os impulsos elétricos para o tecido cardíaco, possibilitando assim a contração cardíaca. Observa-se que existem 4 fases envolvidas nesse potencial de ação, sendo denominadas fase 0, 1, 2 e 3. O potencial de repouso dessa célula é menos 100 mV, e quando ocorre um fluxo de íons Na+, e Ca2+, a polaridade celular pode atingir valores de até mais 10 mV, o que se denomina despolarização celular. A modificação do seu potencial de repouso pode disparar o potencial de ação, e quando a voltagem da membrana atinge o limiar de disparo, que está representado na figura pela linha pontilhada, a modificação do potencial de repouso pode disparar o potencial de ação, quando a voltagem da membrana atinge o limiar de disparo, que está representado na figura pela linha pontilhada. Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, pois isso acarretaria a morte celular. Assim ocorre a repolarização celular, mecanismo que reverte a despolarização e retorna a célula ao seu potencial de repouso, para tanto ao efluxo celular de íons K+. Qual dessas fases presentes na figura indica o processo de despolarização e o processo de repolarização, respectivamente. Então, o processo de despolarização é quando ela sai do potencial de repouso, o menos 100 mV, e tem aquele pico até o mais 10 mV. Se a gente olhar no gráfico aí, é a fase 0, é a fase que o gráfico está crescendo, está aumentando o potencial. E a repolarização é quando ele tira a célula do potencial maior e joga de volta numa situação abaixo do potencial de ativação, que é o potencial de repouso de novo da célula. E a gente pode perceber que essa queda no valor está na fase 3. Legal, pessoal? Então, a resposta é letra B, fase 0 e 3.